nós coletamos, então, através do Censo Demográfico Brasileiro, maior pesquisa que a gente tem de coleta de dados no Brasil, seguramente, a denominação daqueles que estão sendo entrevistados. Então, a minha ideia foi o quê? Olha, eu vou aplicar toda essa pequena família de índices para os dados de denominação coletados pelo censo. Disso eu criei, né, os índices para todos os municípios do Brasil, de 1970 para cá, do censo. 70, 80, 1991, 2000 e 2010. Ou seja, 50 anos de aplicação desses índices para todos os municípios do Brasil. Né? E aí eu vou ter um mapeamento da diversidade religiosa municipal no Brasil. Uma vez que eu medi a diversidade religiosa, né, qual o nível de relação que essa diversidade religiosa observada no município está relacionada à diversidade da competição entre partidos, na competição interpartidária, dada a literatura política e de religião recente, a gente espera que a nível municipal a gente vai encontrar também alguma relação, né? Esse é o pressuposto, né? Nossa hipótese, né, de partida. Espera-se que quanto maior o nível de diversidade religiosa ou de competição religiosa, maior o nível de competição eleitoral. Como que religião se distribui nos municípios do Brasil? Se nós temos essa medida, nós conseguimos, a partir de agora, não só descrever essa distribuição, como podemos inferir a do próximo censo. Óbvio, de alguns controles. Né? Sempre assim. E a gente vê que, após a década de 80, o número de denominações religiosas ele tende a crescer. Ele vai crescer, ele sai de uma, que é católica. Católica era monopólio no Brasil, praticamente. Né? A gente tinha protestantes, né? De outras ondas, que se diz, de chegada no Brasil, né? Vamos dizer assim, do movimento protestante e tudo mais. Só que isso só explode em termos de competição e de realização de outras organizações religiosas no cenário nacional após a década de 70 e 80. E principalmente aí nos grandes núcleos urbanos, né? Que a gente vai ver após a transição demográfica que a gente teve, né? Ou seja, a urbanização do Brasil. Transição que eu digo aqui é o fato da população sair da área rural e vir toda para as cidades. Né? Em média, as eleições para prefeito vão ter 2 partidos e as eleições para vereadores vão ter 7 ou 8 partidos. Né? Como que organizações religiosas e partidos religiosos se encontram nas eleições municipais e isso vira um partido a mais, ou 2 partidos a mais, ou N partidos a mais no cenário representativo. Na medida em que existe diversidade religiosa, a presença de um partido tende a aumentar em 0,8 o número efetivo de partidos. Só que, na diversidade religiosa e com a presença de partidos religiosos, esse aumento médio vai ter esses comportamentos que eu disse antes. Né? Adicionado um partido religioso, a gente gera 0,8 de aumento no número efetivo de partidos. Adicionado 2, 1,6, 1,7, quase 1,7 a mais de partidos eleitos. Né? E aí ou seja, toda a ideia teórica que está por trás disso é que existe, em alguma medida, coordenação eleitoral sendo executada aí. Ou seja, de fato, essas organizações religiosas estão associadas a partidos, e principalmente aos partidos religiosos, e isso tem resultado em sucesso eleitoral, ou seja, as cadeiras estão sendo obtidas por esses partidos têm ganhado, onde eles têm feito esse tipo de parceria. Robert Alan Dow vai falar, né? A poliarquia vai ter um problema, né? Na medida que as pessoas se associam, na medida que as pessoas montam organizações, elas tendem a mudar o comportamento de voto delas. Isso não é um problema, tá? Mas o problema é quando essa organização ela vira um ator, como que eu posso dizer? Ela vira um ator de peso nas democracias. Ou seja, ela de fato coordena eleitores e tem capacidade de coordenar players políticos, partidos e candidatos. Você tem players políticos ali colocando essas questões em cena no momento das eleições. Porque nós temos aqui organização no voto. Organização é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, da mesma forma que uma empresa mas ela não vota. Então, toda a ideia de que um homem vale um voto
para a gente ter a ideia de liberdade política, ela vai ser reequacionada quando ela encontra organizações. E quando essas realizações das organizações operam numa democracia livre, né?